no Evangelho de João. Vai ser a primeira passagem, na verdade, nessa noite que eu quero meditar com a igreja. Louvado seja Deus. João capítulo 17, versículo de número 17. A gente vai começar por essa passagem, mas também nós vamos ler outras nessa noite. Louvado seja Deus. João capítulo 17, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Podeis tomar assento. Eu queria meditar com a igreja nessa noite sobre 3 aspectos da palavra de Deus na vida do cristão. 3 aspectos da palavra de Deus na vida do cristão. Primeiro aspecto que eu quero meditar com você é sobre a autoridade da palavra na sua vida. Segundo aspecto é sobre a vida que a palavra de Deus proporciona para nós, vida. E o terceiro aspecto seria a direção, o rumo, o norte que a palavra de Deus pode também proporcionar para você. Então, para a gente começar, nós pegamos esse primeiro texto nessa noite como a base. Jesus aqui, irmãos, no Evangelho de João 17, o capítulo 17 é conhecido como capítulo, ele é nomeado por muitos estudiosos como sendo o capítulo da oração sacerdotal de Jesus. Por que isso? Porque sacerdotal aqui significa que Jesus, em todo o capítulo 17 de João, ele se colocou numa posição de sacerdote pela sua igreja. Pastor, mas o que o sacerdote faz? O sacerdote, no Antigo Testamento, e na época também de Jesus, ele tinha funções básicas. A primeira era orar pelo povo que estava debaixo da sua autoridade. O sacerdote deveria ser um intercessor, um homem que se colocava em pé, em oração, em clamor, para que o povo que estava debaixo dos seus cuidados estivesse sob a proteção de Deus. O aspecto do sacerdote é que ele era um pregador. Ele também tinha a função de ser alguém que ensinava a palavra para o povo, para que o povo também tomasse rumo, soubesse como é que deveria se direcionar na vida. E um outro aspecto é que o sacerdote ele tinha um trabalho especial dentro do templo, onde dentro do templo ele fazia as cerimônias de sacrifício de animais que mostravam, simbolizavam o futuro perdão que nós iríamos conquistar na cruz através do sacrifício de Jesus. Então ele exercia sacrifício, ele orava e ele ensinava. Jesus, então, a Bíblia fala que ele é o nosso sacerdote, e nesses 3 aspectos ele cumpriu todos na vida da igreja. Jesus orou pela sua igreja, e o capítulo 17 é uma oração grande, onde ele intercede por várias questões da igreja. Mas Jesus também ensinou, todo o evangelho mostra isso. Pregou, falou sobre o céu, falou sobre a vida terrena, falou sobre a condenação eterna, falou sobre o pecado que escraviza o ser humano, falou sobre os conflitos dentro da família. Você pode imaginar aí uma quantidade quase inumerável de assuntos que Jesus abordou como um pregador, como aquele que ensina as Escrituras. Então ele ensinou. Nesse aspecto ele também foi o nosso sacerdote. E também ele fez o sacrifício, onde ele mesmo fez o papel de sacerdote e o papel de oferta. Em Hebreus a Bíblia fala, ele sacrificou a si mesmo, ele entregou-se a si mesmo por nós. Então ele faz um papel duplo de sacerdote e oferta ao mesmo tempo, quando está lá na cruz do Calvário. Então ele é o nosso sacerdote. Por ele ser o nosso sacerdote, nós compreendemos aqui a oração que um sacerdote está fazendo pelo seu povo. E nessa altura do texto, no versículo 17, que nós acabamos de ler aqui, olha como Jesus não tem meias palavras. Jesus, ele não faz rodeios em estabelecer um fundamento essencial na vida de todo crente. Que é, pastor? É de levarmos
a sério a palavra de Deus, não só, irmãos, como uma opção de vida. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha a palavra de Deus como uma opção de vida, eu me coloco numa posição onde eu posso dizer, rapaz, esse versículo aqui eu vou obedecer, mas esse aqui eu não vou não. Isso aqui eu cumpro, porque é fácil para mim. Mas essa outra coisa aqui eu não vou fazer não, porque eu vou ter que me sacrificar demais. Eu vou ter que me renunciar em muita coisa. Eu vou ter que passar por cima da minha personalidade. Não, que é isso? Eu não sou desse jeito, eu sou assim. Então não dá para eu... Não, isso aqui eu deixo de lado. Você já parou para pensar o quantos milhares ou até milhões de cristãos olham para esse livro aqui e dizem, isso aqui é uma opção para mim. Quando for vantajoso para mim, eu obedeço. Mas quando começar a me cobrar sacrifícios, quando esse livro começar a me cobrar para que eu me renuncie, passe por cima das minhas vontades, eu vou deixar esse livro de lado. Inclusive, a gente tem muita gente que se diz cristã, e nesse aspecto é que muita gente erra. Muita gente que se diz, eu sou seguidora de Cristo. E eu lembro a você que uma das coisas fundamentais também para ser cristão é o que Jesus falou, quer ser meu discípulo? Então toma a tua cruz e me segue. Renuncia a si mesmo. Olha como um dos aspectos iniciais para eu decidir se eu quero ser um cristão, um crente de verdade ou não, é decidir que se eu quero seguir Jesus, eu vou ter que todo dia passar por cima de mim. Eu vou ter que me vencer. Eu vou ter que declarar a morte do meu eu e dizer, a partir de hoje, quem reina na minha vida é o Senhor Jesus. É Ele quem vai tomar sempre a primeira e a última palavra em toda e qualquer coisa. A palavra diz lá em Provérbios que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, ou seja, a palavra final, a palavra que vai determinar se o meu plano vai se realizar ou não, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Ele que dirige a tua vida. É Ele que determina a versão final de todos os teus planos, de todos os teus sonhos, de tudo aquilo que você quer ou até mesmo aquilo que você não quer. Então olha como Jesus estabelece a palavra de Deus sendo a autoridade. Ela estabelece que ela é a verdade. Ela não pode ser, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela pode até ser questionada. Você pode dizer assim, pastor, por que é que Deus manda isso? Pastor, por que é que até hoje a igreja acredita assim? Pastor, por que o comportamento de vocês é desse jeito? A palavra de Deus, ela pode ser questionada. Não existe essa história de dizer que a palavra de Deus é inquestionável. Não, pergunte, questione, queira saber o porquê, vá atrás do propósito. E com certeza Deus há de mostrar a você os motivos santos dele, por ele ter estabelecido essa norma, essa regra, essa conduta para a nossa vida. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus é questionável, mas a palavra de Deus, ela é invencível. Isso quer dizer que por mais que a gente queira, durante o decorrer da nossa vida, criar uma série de desculpas, argumentos, sabe? Escapagens ali pela direita. Não, a Bíblia fala assim, mas eu vou fazer desse modo, porque desse jeito é melhor, porque a época é outra, a cultura é outro jeito, então eu vou mudar um pouquinho aqui para poder ser mais agradável ao meu público, para eu ser mais agradável aos meus ouvintes, aos meus colegas, aos meus familiares, seja lá quem for. Se você quiser fazer isso, você nunca vai vencer a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai vencer todo argumento, toda crítica. Muitas pessoas até hoje não cansaram-se de querer derrubar a santidade da palavra de Deus. E tudo aquilo que talvez ainda alguém argumente dizendo, pastor, essa cidade que a Bíblia falou, não tem nem pedra para contar a história. Pastor, esse rei aqui que vocês dizem aqui que o povo de Israel passou por ele, guerreou contra ele,
conversa, nunca nem ouvi falar. Até mesmo, irmãos, no comecinho do século XX, duvidavam até mesmo da existência de Pôncio Pilatos, o mesmo lá, né, que lavou as mãos diante da entrega de Jesus para os judeus para ele ser crucificado, o que deu a palavra final da crucificação. Tinha historiador que dizia: Pilatos, conversa é essa? Isso nem existe, esse homem não existe. Até que, no comecinho do século XX, arqueólogos, escavando as ruínas da parte velha da cidade de Jerusalém, acabaram encontrando uma coluna, logo uma coluna, não foi nem papel, foi logo uma coluna, né, de uma construção onde lá estava escrito: Pôncio Pilatos, prefeito de Jerusalém. Então, a gente não precisa nem se preocupar achando: a Bíblia fala nisso, mas isso não, ainda ninguém encontrou. A Bíblia fala isso, mas ninguém ainda achou. Não achamos porque a gente não tem ainda talvez ciência, tecnologia, ou ninguém ainda se dedicou suficientemente para poder encontrar. Mas a palavra de Deus, eu volto a lhe dizer, ela é invencível. Eu falei para você talvez de um argumento arqueológico, né? Histórico. Mas eu posso te levar aqui também para a questão moral. Pastor, a Bíblia defende o casamento monogâmico. Um homem, uma mulher, acabou-se a conversa. Pastor, eu não acredito nisso. Eu acredito agora na mais recente descoberta dos movimentos livres de pensamento, né? O casamento do poliamor. Que negócio de monogâmico? É poliamor. Eu posso ter quantos homens eu quero, quantas mulheres eu quero. Hoje eu posso ser homossexual, amanhã eu posso ser hétero e posso voltar a ser homo de novo se eu quiser. É um poliamor, uma misturada doida de amores, que de amor não tem nada. Até mesmo filósofos ateus criticam essa posição tão banalizada de ser humano, que não sabe nem se definir o que é. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, pelo simples prazer de querer ser diferente, para questionar o povo, questionar a sociedade. Se a Bíblia fala que o casamento deve ser monogâmico, é porque essa é a única via concreta para homem e mulher se realizarem como seres humanos perante Deus. Se a Bíblia diz que eu não posso me juntar simplesmente debaixo do mesmo teto com uma mulher individualmente, mas eu tenho que assumir um compromisso público, casando, diante da sociedade, assumindo o compromisso, de acordo com a cultura, mas tem que se assumir um compromisso, é porque Deus sabe que quando homem e mulher resolvem fazer um compromisso só entre si, mas não diante de testemunhas, que reafirmem o valor daquela união, quando for daqui a uma semana, os dois podem dizer: tchau, não quero mais olhar para a tua cara, não tenho um compromisso contigo. Por isso que a Bíblia fala que o casamento tem que ser um compromisso. O casamento tem que ser uma união legalizada pela sociedade, onde as testemunhas vejam que você está assumindo compromisso com a sua esposa e você está assumindo seu compromisso com o seu marido. Deus estabeleceu que essa é a regra e essa é a melhor para se manter um casamento estruturado. Deus falou, por exemplo, que o homem tem um papel específico dentro da família, a mulher tem outro papel específico, os dois não podem lutar contra um e o outro dentro desses papéis. Ao homem cabe liderança, organização, estabelecimento de limites. Mulher cabe o trabalhar do afeto, do carinho, do amor, da compreensão. E juntando essas duas peças, você tem o ideal de família que Deus estabeleceu. Um ideal onde eu vou ter uma família saudável para poder criar outros seres humanos saudáveis também. Mas quando a gente resolve inverter as bolas, trocar os papéis, ou então nem um homem saber o que ele pode ou deve fazer no casamento, nem a mulher sabe, nós temos uma família desestruturada. Nós temos uma família doente. E uma família doente vai gerar o quê? Uma sociedade doente. Um povo doente. E é o que a gente está vendo aí. Então, quando Deus estabelece papéis específicos, a sociedade diz: é um homem querendo ser maior que a mulher. Aí outro, não, agora é a mulher que quer ser maior do que o homem. Ou dizer que nem precisar deles precisam. E quando a Bíblia fala que nenhum é maior do que o outro, mas os dois são dependentes um do outro para serem verdadeiramente felizes.
Pastor, eu não acredito assim não. Infelizmente o problema é seu. Você está cultivando um ideal fora dos padrões de Deus que você vai acabar arcando com as consequências disso, mais cedo ou mais tarde. Mas você vai acabar arcando com essas consequências. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é autoritativa. Ela estabelece uma autoridade de domínio sobre a vida do crente. Quem não resolve se colocar debaixo dessa autoridade, finalizando esse primeiro ponto, pode ter dois caminhos. O que obedece à palavra, usufruirá, colherá os frutos de bênção que são acompanhados da obediência a essa palavra. Quem rejeita essa palavra vai colher os frutos danosos de maldição, de condenação, de destruição por si só. Você já ouviu aquela frase de que em descida, na ladeira, para baixo, todo santo ajuda? O homem já está caindo. A sociedade já está se destruindo. Não precisa ninguém empurrar, apesar de que, biblicamente falando, nós temos a influência do diabo e seus demônios que aceleram o processo já de destruição do ser humano. Mas o ser humano já está se destruindo. Nem que o ser humano creia na Bíblia ou não creia, ele já está se destruindo. Por isso que nós, como povo de Deus, a gente precisa lembrar, nós estamos numa sociedade cruel, numa sociedade que não aceita o conceito de verdade e de mentira, de certo e de errado, uma sociedade que vai mudando de acordo com as necessidades, e uma sociedade que a cada dia que passa não melhora, só piora. Historicamente falando, a gente não vê melhora nenhuma. Melhora na tecnologia, melhora nos bens de serviços materiais, mas moralmente falando o homem não melhora. O homem precisa nascer de novo, e ele precisa ter um rumo na vida. Deus oferece a palavra de Deus. Deus oferece a sua rica e poderosa palavra para dizer que ela é a verdade. E o Deus desafia cada um de nós para realmente termos coragem, para provar se isso é verdade ou não. A pergunta é, você tem coragem? Você tem coragem de se pôr diante das Escrituras e dizer, eu quero saber se a Bíblia é verdade. Eu vou provar, eu vou colocar em prática. Eu vou ver se isso funciona mesmo. Com certeza, Jesus não brincava como dizia, Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra. Não é pensamento de Pedro, não é pensamento de pastor, não é pensamento seu individual. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Por isso, a primeira noção é a palavra de Deus como autoridade. Infalível, questionável, mas invencível. Invencível, invencível. O segundo aspecto que eu queria meditar hoje com você é a palavra no sentido de vida. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 4. Essa passagem que a gente está meditando aqui também, assim como João 17, para quem já é leitor assíduo da Bíblia, é muito conhecida. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus, já mais para o finalzinho do Novo Testamento, no caminho ali para chegar no Apocalipse, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Eu quero focar mais no aspecto daqui, quando ele fala a palavra de Deus é viva. Quando se fala no conceito de que a letra é morta, a palavra morta e a palavra viva, está se diferenciando o quê? Por que essa palavra ela é viva? Isso quer dizer que ela é uma palavra atuante.
Deixa eu te dar um exemplo. Se você for para uma biblioteca e pegar um livro de qualquer área do conhecimento, aquilo é letra morta, comparando-se ela com a palavra de Deus. Porque o conhecimento, seja lá de biologia, de química, física ou matemática, esse conhecimento pode entrar na sua mente, pode até modificar a maneira como você vê o mundo, talvez você se torne uma pessoa mais conhecedora de como as coisas acontecem no mundo, na natureza, na sociedade, até aí, tranquilo. A sua visão pode até mudar, mas dificilmente o conhecimento do homem pode modificar o coração para melhor. Porque existe o conhecimento que você pode adquirir e pode transformar você radicalmente para pior, pode prejudicar a sua alma, pode fazer de você alguém que está se denegrindo, se destruindo. Mas não há conhecimento humano em qualquer área do saber que uma vez que você leia aquilo, te torne uma pessoa extraordinariamente melhor. Não há conhecimento do saber que diga e que lhe dê poder para você vencer o seu eu, o seu orgulho, vencer o seu ego, melhorar as suas relações familiares. Por mais filosofia, sociologia, antropologia, psicologia que se possa ver para tentar entender a mente humana, não há nenhuma ciência que entra dentro do teu coração e quebre a escravidão do pecado que tem dentro de você. Tem um palestrante, ele declara ter fé em Deus, mas ele não tem uma posição definida de que tipo de crente em Deus ele é. E ele é muito famoso agora atualmente. É o doutor Augusto Cury. Ele é psicanalista, psicólogo também. Já escreveu até uma coletânea de livros falando sobre a inteligência de Cristo. Falando especificamente como Jesus se comportava e como o comportamento de Jesus é algo extraordinário, algo fora do comum. Em uma das palestras que ele sempre fala, ele diz categoricamente que o comportamento de Jesus é um comportamento inigualável. E ele diz, eu como psicólogo, falando em outras palavras, eu como psicólogo, psicanalista, doutor na minha área, já vi diversos doutores terem um mundo de conhecimento em sua mente, saberem palestrar sobre tudo, como ter uma família saudável, 20 passos para ser um profissional excelente, aí vai-se embora. Mas esse mesmo palestrante que fala sobre família, sobre relações da sociedade, como ser um bom profissional, como crescer na sua empresa, é uma pessoa completamente destruída dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. São pessoas que pensam muito bem, enquanto elas não são questionadas. São grandes e poderosos, quando tudo vai bem. Mas basta a primeira dificuldade para aquela imagem de super-herói ir por água abaixo. Então, pessoas que têm um volume de conhecimento muito grande na cabeça, não significa nada. Aí eu olho agora para o crente, que conhece a palavra de Deus. Os problemas, irmãos, para homens que são gigantes da intelectualidade, podem fazer essas pessoas desabarem. Mas aquele que tem fé em Deus e conhecimento no Senhor Jesus vai aprender o quê? Ele vai aprender que a palavra de Deus é viva. A mesma palavra que ele tem contato é a palavra que transforma ele por dentro. Ele não está falando com letra morta, ele está falando com uma palavra que se relaciona com ele, que faz um milagre na vida dele. Aleluia! Isso quer dizer que eu, quando tenho contato com a palavra, eu posso estar desanimado, cabisbaixo, sendo oprimido por muitos problemas, sendo tentado a querer deixar Jesus e de repente eu ouço uma palavra, 1 Pedro capítulo 1, que fala, porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece pelo fogo, reduz em louvor e glória na revelação de Jesus. Eu aprendo que a minha fé é provada pelo fogo, para poder glorificar a Deus. Eu aprendo que o fogo da provação, ele não está me destruindo, ele está arrancando as impurezas de mim. Ele não está me matando, ele está me dando vida. A provação está me aproximando de Deus.
Deus. A visão do cristão em relação ao sofrimento é essa: o sofrimento não vem para me matar, o sofrimento vem para me tornar mais forte, e eu me torno mais forte quando eu estou na presença de Deus. Aleluia! Que visão maravilhosa! É uma palavra viva, é uma palavra que se relaciona comigo no dia a dia. É uma palavra que eu, ao lê-la, modifica o meu interior. Não só pega aqui na mente, não. É uma palavra que desce para o interior e me transforma. Por isso, nesse sentido, a palavra de Deus traz vida para todo aquele que nele crê. Traz vida. Por isso ele fala, ela é viva. E por ser viva, ela é eficaz. Eficaz quer dizer aquilo que dá resultado. Eu observo frutos na vida daquela pessoa que tem um relacionamento correto com a palavra de Deus. Jesus mesmo falou dizendo: nisto conhecereis que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus ele fala: cuidado com os falsos profetas, porque pelos seus frutos vocês conhecerão eles. Eu avalio a vida de alguém, ou eu conheço quem é alguém, pelo que ele faz. Quem tem um relacionamento com a palavra de Deus, tem fruto. Por esse fruto eu sei, você é crente. Pelo fruto da sua vida eu olho, ela é crente, ele é crente. Ele se converteu de verdade, ela se converteu de verdade. Ele ali, está brincando na igreja não. Ele ali é fiel. Ele teve um encontro com Jesus de verdade. É pelos frutos. A palavra é viva. E ela gera resultado. É viva. E causa frutos na vida do crente. Detalhe. O crente não precisa se esforçar muito para ter fruto não, viu? Aliás, pessoas que querem primeiro meio que se consertar. Eu vou me converter a Jesus, mas deixa primeiro eu ajeitar um monte de coisinha, aí quando eu estiver bem ajeitadinho eu vou para Jesus. Essas pessoas estão entendendo a mensagem do Evangelho errado. Porque querem fazer uma obra que só Jesus pode fazer, é a obra da santificação. É a obra da limpeza. Quando uma pessoa tenta se limpar por si só para querer ser aceita na igreja, ela vai se decepcionar, porque ela vai ver que não vai conseguir se limpar. Ela vai viver uma vida de hipocrisia, de falsidade. Agora, quem vem para Jesus dizendo: Jesus, eu estou todo manchado, eu estou todo sujo, mas o Senhor pode me limpar e eu estou aqui para poder viver para Ti. Aleluia. Aí sim, aí Ele vai te dar graça para te limpar. Ele vai te dar poder para rejeitar todo o pecado, para se livrar de todo o pecado. De maneira que os frutos vão ser naturais. Você já viu uma árvore se esforçando para dar fruto, irmão? Se contorcendo, se doendo, gemendo. Né? Imagina a laranjeira, fazendo força para ver se nasce uma laranja. Não, ninguém faz força. A árvore não faz força para dar fruto. É natural. O contato com Deus faz com que você naturalmente tenha o brilho de Jesus sobre a sua vida. É natural que a palavra de Deus transforme você, transforme seu comportamento e você comece a viver Jesus na sua vida sem a necessidade de ninguém viver puxando a tua orelha o tempo todo. É eficaz essa palavra. Quem tem contato com ela é eficaz. E para a gente finalizar, a palavra de Deus estabelece uma direção corretíssima sobre a nossa vida. Eu quero então te convidar para abrir a palavra de Deus em João, agora voltando para João, capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. Aleluia. João 12, 48. Diz assim a palavra: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra de Deus estabelece direção. E é uma direção que, como eu falei já um pouco disso anteriormente,
Se você aceita a palavra, você vai colher os frutos de bênção dela. Se você rejeita, você vai colher os frutos de uma vida sem Deus e sem a direção dele. E é uma vida cruel. É uma vida sem sentido. Uma vida sem propósito. Pode até parecer bonita para alguns, mas é uma vida sem um verdadeiro propósito. Jesus então fala, olha que coisa interessante, ele diz: quem está rejeitando a mim, quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue ele, a palavra. Jesus está dizendo, irmãos, que a palavra, então, ela é tão poderosa, ela é tão normativa, ela é tão cheia de autoridade, que a mesma palavra que hoje estamos aqui ouvindo, é a mesma palavra que há de julgar a nossa eternidade. Pastor, mas eu não quero saber dela, e eu não quero ser julgado por essa palavra, não, mas você não pode fugir disso. Se existe um único e verdadeiro Deus, você não pode fugir disso. Nós podemos negar a existência de Deus, mas ele não vai fazer com que Deus deixe de existir por você negar. Pastor, eu não acredito na verdade, na mentira. A verdade não vai deixar de existir, nem a mentira, porque você não acredita. Parece que a gente vive hoje uma sociedade de ilusão, gente que parece menino, adultos, que batem um pé no chão e falam: eu não quero acreditar nesse Deus, para mim não existe. Aí eu pergunto para você não quer acreditar na existência do sol, mas o sol não vai deixar amanhã de nascer por causa de você. A verdade é inegável. A verdade é invencível. Mas cedo ou mais tarde nós vamos nos reencontrar com essa palavra de novo. Por isso é que ela estabelece direção. Por isso é que ela nos aponta dois caminhos, como Deus lá no Deuteronômio, ele diz: hoje eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que possa ir bem, para que vá bem. E como é que Deus propôs isso? Ele propôs isso pela palavra que ele anunciou ao seu povo. A palavra, irmãos, ela é tão invencível e tão poderosa que a gente pode fugir dela, ela vai estar estabelecendo o nosso futuro. Quem rejeita as minhas palavras, essa mesma palavra há de julgar no último dia. E quem aceita ela, há de ser também salvo pela maravilhosa graça de Jesus. A palavra é tão poderosa que, se os homens a aceitam, ela exerce poder sobre eles. Se os homens rejeitam, ela continua exercendo o destino final da vida deles do mesmo jeito. Estabelece a direção de quem queira crer ou de quem não queira crer. Então, o que nós precisamos fazer é baixar nossas cabeças, nos submeter à graça de Deus e dizer: Senhor, Tu venceu, aleluia. Nessa batalha de eu querer ser dono da minha vida, eu perdi. Nessa batalha de querer ser dono da minha história, eu perdi, Senhor. Quem domina céus e terra é o Senhor. E o Senhor também há de dominar, governar a minha vida e trazer a paz que eu tanto preciso para mim. Nós, como Igreja de Jesus, precisamos, irmãos, ter isso. A palavra como autoridade absoluta, a palavra como vida que influencia a gente pelo lado de dentro e transforma nossos frutos, a palavra que estabelece a direção de todo o mundo, de toda a humanidade, de todo ser existente. Anjos e demônios, homens, todos eles estão com o seu futuro determinado por essa palavra revelada de Deus. Leva essa meditação contigo no teu coração nessa noite. Resolve os conflitos da tua vida por essa palavra. Vença os obstáculos da sua vida por esta palavra. Construa seu casamento por essa palavra. Construa um namoro por essa palavra. Seja um profissional por essa palavra. Não exclua essa palavra de nada da sua vida. Trabalhe. Venda, compra, faça qualquer coisa, compre o terreno, construa uma casa, mas sempre levando em conta que é essa palavra que vai lhe direcionar em todas as coisas. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.
Santo e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos esta noite, meu Pai, por esta santíssima oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pela tua igreja, pelos que nos visitam nessa noite também. Obrigado pela tua graça, Pai. Sem ti nada nós podemos fazer. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que tudo que foi hoje pregado, ministrado, o Espírito Santo vá trabalhando na vida de cada um. Não deixa, Deus, que voltemos para os nossos lares e as coisas permaneçam do mesmo jeito. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que nos deslocamos de nossas casas para este culto. Viemos esta noite para termos um encontro poderoso contigo, Pai. E o que nós mais te louvamos é porque nós não passamos, Deus, esta 1h30 de culto simplesmente, meu Deus, para sermos espectadores de uma cerimônia, de uma religiosidade hipócrita. Nós estamos aqui, Senhor, não para ouvir, meu Deus, o discurso de um pastor, de um líder religioso. Estamos aqui pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui porque cremos que ouviremos a voz de Deus em nossos corações. Oh Deus querido, se alguém ainda não tem esse espírito da palavra em si, oh Deus, transforma, meu Deus, os corações nesta noite. Se, meu Deus, tem faltado temor em nossos corações, se nos tem faltado zelo pela tua palavra, meu Deus, aquece os corações, Senhor. Repreende a frieza, o desânimo, meu Pai. Repreende, meu Deus, os obstáculos que queiram nos impedir de ter um encontro verdadeiro, sincero contigo. Meu Deus, nós clamamos, Senhor, também nesta noite, para que, meu Pai, o pecado seja vencido nas nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Dá-nos uma vida de santidade, dá-nos uma vida de compromisso contigo. Oh, meu Deus, como nós lemos no início aqui, santifica a nós na tua verdade. A tua palavra é esta verdade. Sem ela nada somos. Sem a direção das sagradas escrituras, nós não sabemos para onde ir, como nos conduzir, o que falar, o que pensar. Ah, Deus, capacita, Pai, a cada um de nós nessa noite, meu Deus. Oh Pai, clamamos a Ti, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa e por tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Deus, nos transforma em instrumentos de bênção para o povo. Deus, em todo e qualquer lugar, nós não queremos ser embaraço, nós não queremos atrapalhar a vida de ninguém, nós queremos ser, meu Deus, luz em meio às trevas. Queremos, ó Deus, irradiar a tua glória. Quanto mais comunhão tivermos contigo, meu Deus, com certeza mais e mais a glória de Deus se refletirá nas nossas vidas. Por isso, Deus, que a tua palavra vá aos corações e produza vida, vida eficaz em todo aquele que nela crê. Nos despede em paz, Senhor, nessa noite. Para os nossos lares, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito de Deus repouse sobre cada crente nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas a Jesus.